Crianças, nessa aula que nós vamos tratar a respeito das transformações no espaço geográfico, vocês deverão registrar a data de nossa videoaula aí no canto superior direito da página 222, ok? Então vamos para mais uma contextualização. O trabalho e a transformação do espaço. Em nosso país, a transformação das paisagens começou a se intensificar a partir de 1500, data importante marcada pela descoberta do nosso atual Brasil, com a chegada dos colonizadores portugueses que se depararam com novas e ricas paisagens naturais. Esses espaços podiam ser explorados. Além do interesse nos produtos da terra, como o pau-brasil, havia a expectativa na descoberta de metais preciosos para atender o comércio na Europa. A exploração das terras brasileiras, ela foi provocando também grandes alterações nos ambientes. Não foi isso? E em seu lugar, criaram-se paisagens humanizadas, que é o nosso espaço geográfico. Portanto, como atividade privilegiada nesse momento histórico era o comércio, muitas vilas e cidades nasceram para servir como áreas de troca e portos. Estes últimos possibilitaram a exportação dos últimos produtos. Como assim? Nesse contexto da geografia, a gente deixa de ser uma terra inexplorada, deixa de ser uma grande ilha em meio ao Oceano Atlântico e passa a ser um ponto de matéria-prima, de busca e exploração, não só das paisagens naturais, como principalmente do solo rico em metais preciosos. Nesse sentido, criaram-se pontos para troca dessas mercadorias. Nesse caso, por conta da época, as navegações eram o principal meio de transporte dessas cargas. Portanto, os portos de embarque e desembarque das navegações eram os chamados espaços de troca. Era onde acontecia a ida e a vinda de mercadorias. Nascia assim a paisagem urbana da Idade Moderna, onde tudo servia ao interesse comercial. Então, a criação de armazéns, as feiras, a construção de picadas que permitiam que o produto fosse levado até o porto. As picadas eram as nossas primeiras vias de transporte. Elas fizeram um grande papel nesse processo de urbanização. Eram elas as responsáveis pela movimentação financeira daquela época. Em se tratando de ocupação do Nordeste a respeito da cana-de-açúcar. Ainda na página 222, vamos comentar um pouquinho a respeito, tá? Uma das formas que os portugueses criaram para obter mais lucro foi o cultivo dos produtos tropicais que não existiam na Europa e que eram muito rentáveis, como a cana-de-açúcar. Deixa a tia só relembrar um pouquinho para vocês a respeito dessa contextualização de produto rentável. Não sei se vocês se recordam, mas a gente vai relembrar aqui um pouquinho. O produto não tem como ser produzido lá no continente europeu e só consegue ser extraído de uma região tropical. Então, os portugueses, achando essas condições ambientais favoráveis, ele torna-se proprietário desse produto. E ele se tornando proprietário desse produto, a renda total do que é produzido, trabalhado, fabricado e enviado fica totalmente para eles. Em grandes propriedades, eles instalaram equipamentos como a moenda que transformavam a cana-de-açúcar. Se lá na Europa, no continente europeu, de onde eles estavam vindo, lá de Portugal, não era possível trabalhar com a cana-de-açúcar, é claro que eles poderiam colocar o preço que fosse que a coroa portuguesa iria pagar por esse produto.
A área em que ocorreu o maior desenvolvimento do produto foi a zona da Mata Nordestina, onde se estendia a paisagem da Mata Atlântica. Mata Atlântica ela recobre todo o nosso litoral brasileiro, que vai do sul até o norte, parte do norte e nordeste do nosso país. Sua maior proximidade com Portugal, facilitando assim o transporte, e o solo fértil ajudava essa região. Aí logo abaixo vocês veem o conceito de humanizadas. Humanizadas é paisagens transformadas pelo homem, vem de ser humano. E as picadas eram os atalhos abertos na mata com o objetivo de abrir uma passagem até mesmo para uma pessoa. Com o cultivo da cana-de-açúcar, a maioria das pessoas elas passaram a viver em grandes propriedades rurais, os engenhos, o que deu origem à primeira paisagem rural do Brasil colonial. Então, naquela época do Brasil colônia, as primeiras paisagens de forma de trabalho, de desenvolvimento, se deu através do comércio dos produtos naturais, no caso do cultivo e trabalho com a cana-de-açúcar para exportação lá para a Europa. Vocês observam aí uma imagem típica de uma zona de engenho do nordeste do nosso Brasil, como que eram os elementos daquela paisagem, principalmente formado pelo trabalho negro, pelos senhores de fazendas, onde a gente tinha a casa grande, a casa de engenho, onde era moída a cana e transformada em açúcar, em caramelo. A casa grande, a senzala, a moenda, tudo direcionado para a produção de açúcar. Para trabalhar nos engenhos, nas minas e cidades, os colonizadores eles traziam os negros escravizados da África. Então era uma mão de obra barata? Sim. Era uma mão de obra escravizada? Também. Durante 300 anos, entraram no Brasil mais de 3 milhões de negros africanos com línguas e costumes diversos. Essas diversidades culturais foram mantidas e até hoje é conhecida por nós. A mistura dela com a cultura europeia originou a cultura afro-brasileira. Podem grifar esse parágrafo. Essa diversidade cultural ela foi mantida e é conhecida até hoje, e a mistura dela em cultura europeia originou a cultura afro-brasileira. Entre as manifestações dos objetos culturais afro-brasileiros temos, pode grifar também, o maculelê, a dança, o maracatu e o samba, que estes são ao mesmo tempo dança e música, o atabaque e a coíca, que são instrumentos musicais, o traje da baiana, que é o vestuário típico, o vatapá, o acarajé e a cocada, que fazem parte da culinária, e são diversos os rituais e crenças religiosas que a cultura afro-brasileira desenvolveu ao longo desses 300 anos para cá. No Brasil, as vilas tinham funções específicas, eram zonas portuárias que serviam para a entrada de escravos e equipamentos e saídas de produtos rentáveis do comércio europeu. Funcionava também como fortificações para impedir as invasões. Minas são locais onde eram extraídos os metais preciosos, como principalmente o ouro e a prata. E aí nós temos o mapa do nosso Brasil com destaque em laranja para o bioma Caatinga. Logo abaixo, a gente tem uma foto do antigo grande porto lá da região do Recife. Com o passar do tempo, a criação dos animais que eram utilizados no engenho e como fonte de alimento para a região canavieira deu origem a uma nova paisagem rural no Nordeste, tanto nas áreas de Caatinga, formada por uma vegetação de cactos, devido à falta de chuvas, o solo árido, como nas áreas de sertão sertanejas, que são as áreas mais secas e áridas da Caatinga.
Aqui a gente tem a vista da cidade de Maurícia de Recife, uma gravura em água forte de 38 por 50 centímetros de Schenck. Ela foi baseada no desenho de Franz Post de 1645 para o livro de Barlaeus. Essa fotografia ela também está no acervo do Museu Nacional de Belas Artes, lá no Rio de Janeiro. Recife é uma das mais antigas cidades do nosso Brasil. Foi fundada há muito tempo. Então, em 1537 ela foi fundada. Era o grande porto por onde chegavam os colonizadores, os equipamentos vindos da Europa e os escravos africanos. Nessa segunda gravura, a gente vê o Boladeiro e Tropa, que é um desenho de Percival para tipos e aspectos do Brasil. Ele também está no acervo da biblioteca do Instituto de Estudo Brasileiro da Universidade de São Paulo. Ela retrata a paisagem natural, do antigo sertanejo, guiando a criação de animais, dos boiadeiros, imagem típica da nossa história. Agora, a respeito do controle da coroa portuguesa. Sabemos que a coroa portuguesa, ciente das grandes riquezas que circulavam por esses espaços urbanos e rurais, ela criou uma forma de controle sobre elas. Então, nasceu em 1549 Salvador, a primeira cidade administrativa do Brasil. Ela era comandada pelo governador-geral do Brasil, que organizava a coleta de impostos. O governador-geral ele também tinha sob a sua responsabilidade a atuação da força militar no litoral, com o objetivo de impedir ataques estrangeiros e evitar o contrabando. Aqui nós temos a imagem de Salvador, a primeira capital do nosso Brasil. Essa foi uma gravação feita por Travessier, com base no desenho de Van der Burst, publicado na obra Brasil, de Ferdinand Dentes, 1890. Olhem só como era a nossa antiga Salvador. Então, estados e capitais do Brasil com a história da Bahia. Vamos lá para o século XVI. Temos aqui agora a gravura da Rua de Recife. Ela foi publicada no Journal of Voyage do Brasil and Residence Diary, lá de 1821 até 1823. O que é que a gente retrata nessas imagens? Trabalho negro-africano, Como que eram as trocas nos grandes mercados. E não só nos grandes mercados, como nos principais portos. Aí a gente vê a cidade de Olinda, que ela teria sido fundada em 1534 e foi a antiga capital da capitania de Pernambuco. Era um grande mercado, sobretudo do tráfico de escravos. Agora, vocês irão realizar a nossa atividade do diálogo com o texto das páginas 226 até a 228, tá bom? Te aguarda mais detalhes para as nossas correções aqui em nossa plataforma digital. Beijo!